E estou muito feliz da gente... A Maria Clara não lembra de mim. Tudo bem, gente, não tem problema. A gente vai se relembrando. Mas então, estou muito feliz de voltar, estou com saudades aqui de dar aula para vocês. E, enfim, a gente vai ter aí um semestre muito legal, eu acho, né? Porque está mais perto das provas, então vai ficando cada vez mais próximo, né, da gente chegar nesse momento. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que apresentar aqui a Dani, principalmente, que entrou no núcleo agora, no meio do ano, e vai ajudar a gente aqui. E o Rafa vocês já conhecem, mas ele não participou tanto do semestre passado, foi mais no finalzinho. Então, vocês vão conhecer ele hoje bem melhor do que antes. E, enfim, a B também já está aqui desde o começo. Agora, se vocês quiserem dar uma palavrinha, Dani, B e Rafa, para a gente depois começar a aula. Acho que é isso, pessoal. Espero que vocês lembrem de mim também. Aí a Maria Clara falou que ganhou chocolate. É isso, aqui, ó. A gente é meio maluco, mas também estou muito ansiosa para esse semestre, como a Bela falou, né? Fica cada vez mais emocionante, porque está perto das provas. E tamo junto. Vamos todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém e bora. Desculpa, fala, Rafa. Não, falar aqui também, complementar que foco total, mais um pouco de energia aí, pegar um pouco de esperança positiva com o avanço da vacinação e já já vem os vestibulares, então falta pouquinho para a gente conseguir descansar aí nas férias do fim do ano. Então, só falar que eu vou estar mais presente agora nas aulas e espero contar com a ajuda de todos vocês para esse semestre. Dani, você quer dar um oizinho? Oi, gente, prazer. Sou a Dani, Daniela, estou chegando agora, né, para somar aí com o pessoal da turma Núcleo de Inglês. Estou bastante animada, bastante contente, né, pegando aí já o bonde andando, mas com essa motivação extra, né, que dá o prazo, a data, né, como o Rafa falou, assim, a gente, quando tá com a data, rola aquela, né, aquela energia para o sprint final natural, assim, uma estamina, né? Então vamos lá nesse pique, dar esse gás até a hora de descansar, enfim, né? Com a missão cumprida lá em dezembro. Gente, a Ana voltou aqui, ela também está no núcleo, então se ela quiser se apresentar, pode se apresentar, Ana. Oi, gente, desculpa, para variar o que? A internet caiu, mas a gente vai se virando, né? Acho que nessa pandemia todo mundo teve que aprender a se virar, a se reinventar, mas estamos todos aqui e como todo mundo já falou, né, estamos aí numa reta final, vamos todo mundo junto, a gente conseguiu até aqui, a gente consegue, mas lá na frente também entrei faz pouco tempo para somar e contem comigo porque vocês precisarem. Bom, muito bem, gente, vou começar aqui a apresentar, então, a tela, para a gente começar a nossa aula. Espera só um minutinho. Temos até a participação do cachorro da Bela. Ai, gente, não é meu, hein? Não é meu esse cachorro, é do vizinho, ele late o dia inteiro. Gente do céu. Pois é. Bom, gente, vamos lá. A gente vai fazer hoje uma aula um pouco diferente, né? Porque é a primeira aula do semestre. Então, a gente pensou em trazer aí uma discussão que a gente ainda não teve com tanta profundidade com vocês, né? A gente queria discutir um pouco dos motivos que a gente estuda inglês. Porque a gente já está aí, né? Um semestre fazendo aula de inglês no cursinho. Na escola, a gente tem inglês desde muito cedo. Então, por quê? Por que a gente tem que estudar essa língua que não tem tanto a ver assim com a nossa realidade brasileira, né? E aí eu queria perguntar para vocês se alguém tem aí alguma ideia, algum chute. Por que o inglês é a língua que a gente tem que estudar? Alguém sabe me dizer? Pode falar, Cauã. Vocês estão me escutando bem? Tô sim, pode falar. Então, eu creio que a maioria das pessoas estuda inglês desde cedo, principalmente na grade do ensino fundamental até o ensino médio,
por conta que a maioria das profissões agora necessitam de um pouco de inglês, nem que seja o básico, e também para o conhecimento geral, né? Também as provas também tem essa questão, né? Exatamente, muito bem. É isso mesmo, e tem um monte de gente falando aqui no chat também que é língua universal, que todo mundo fala, e aí acaba entrando nisso que o Cauã colocou também, né? Mas assim, como o inglês virou essa língua universal? Por que que foi escolhido, né, o inglês para isso? E é um pouco disso que eu quero trazer hoje para a gente entender o motivo da gente estar estudando essa língua, que eu acho que é importante, né? Então, gente, vou trazer aqui o meu lado geógrafa. Para quem não sabe, eu sou estudante de geografia, estou terminando o curso, e então coloquei uns mapinhas para a gente dar uma olhada. Como que o inglês se tornou essa língua universal, né? Então, não sei se vocês sabem, mas todos esses países que estão em azul aí no mapa têm o inglês como língua oficial, ou então como a língua que é falada no cotidiano. E isso soma 375 milhões de pessoas que são nativos, que falam inglês. Mas o inglês é uma língua muito curiosa, porque, além disso, mais 500 milhões de pessoas não nativas sabem falar inglês. Então, eu acho que é a única língua do mundo que tem mais gente que fala inglês que não é nativo do que nativo. Então, é um fenômeno aí que, enfim, é muito significante, né, gente? E aí, essa diferença aqui do azul escuro para azul claro, só para explicar, é que no azul escuro é como os países onde se fala de fato no dia a dia o inglês, e o azul claro é onde o inglês é uma língua oficial, junto com outras línguas, ou então onde o inglês é a língua oficial, mas se falam outras línguas do cotidiano, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode ver que está muito disseminado aí pelo globo. E aí, como que o inglês chegou a todos esses países, né? Se vocês olharem esse outro mapinha, que são os países que fizeram parte do Império Britânico, é muito parecido com aquele mapa azul. É quase igual, na verdade, né? Então, gente, a disseminação da língua inglesa começa muito antes, lá no século XVI. Então, com certeza, vocês vão estudar isso na aula de História ou de Geografia Política, mas eu vim trazer aqui um pouco rasamente, só para a gente entender os motivos do inglês estar em todos os lugares, né? Então, lá no século XVI, quando começaram as grandes navegações, o Império Britânico logo entrou nessa brincadeira, né? E eles dominaram por muito tempo esse cenário, assim. Então, eles tiveram colônias em todos os continentes e eles dominaram a questão do oceano, né, o tráfico do oceano. Então, eles tinham controle sobre todas essas relações comerciais que existiam entre as maiores potências. Inclusive, eles foram responsáveis por grande parte aí do tráfico de escravos, enfim, por pegar matérias-primas de várias colônias deles. Então, tem muita coisa aí na história do Império Britânico que é bem violenta mesmo, mas, enfim, isso tudo resultou num domínio muito grande dessa nação durante aí, pelo menos o século XIX. Eles eram hegemônicos, né, gente? Então, eles conseguiram alcançar no seu auge, assim, 25% da população mundial da época. Isso é muita coisa para uma nação ter controle sobre. Então, vocês podem ter um pouco de uma ideia do que seria esse domínio, a força, né, desse domínio britânico em algum momento aí. Mas a gente sabe, né, que atualmente não é mais a Inglaterra ou o Reino Unido que domina hegemonicamente o mundo, e atualmente, né, quem domina, na verdade, são os Estados Unidos, né? E quando que isso aconteceu, gente? Foi mais ali na parte da Guerra Fria, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos era uma das grandes potências que estava aí disputando ideologicamente o mundo, junto com a União Soviética. Então, nesse momento que os Estados Unidos começou a ascender muito econômica e militarmente, eles foram, né, tentando se incrustar nos outros países para conseguir ganhar os países para o capitalismo. Então, foi aí que a língua inglesa começou a ter a maior relevância no cenário mundial. Antes disso, gente, era o francês, que era a língua universal, né? E, enfim, aí quando os Estados Unidos começou a crescer mais, com a Guerra Fria, eles começaram a impor o seu modo de vida, enfim, a impor a sua cultura para os outros países, e eles fizeram isso de várias maneiras, né? Então, vocês devem saber
que os Estados Unidos esteve aí arquitetando várias intervenções militares nos países da América Latina, então, tanto aqui do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, foram ditaduras militares, foram arquitetadas pelos Estados Unidos, né, para eles poderem ter um controle político desses países também. Mas, além disso, eles colocavam com muita força a sua cultura nesses países. Então, foi quando começou a chegar mais aqui a indústria dos produtos norte-americanos, dos restaurantes, enfim. Foi aí que começou a entrar o hambúrguer nos países da América do Sul, por exemplo. Minha mãe lembra, a primeira hamburgueria que teve em São Paulo, quando ela era criança. Então, foi aí que começou a chegar mais a cultura dos Estados Unidos. Eles fizeram isso através muito da música, através da televisão, mas principalmente através do cinema. Então, até hoje, a gente tem uma grande força dessas questões no nosso dia a dia, né? Eles conseguiram enraizar muito essa cultura no nosso dia a dia. E por isso que a gente vê o inglês por muitos lados, além, claro, né, deles estarem no controle aí do comércio mundial, enfim, da economia, né, também. Lembrando que isso pode ser que mude algum dia, né, gente? Não é para sempre que um país fica potência. Mas aí, gente, o que eu queria trazer com mais foco aqui são as consequências dessa hegemonia, né? Então, além de estar aí no campo dos negócios, da ciência, da comunicação, o inglês, ele é obrigatório em todas as escolas do Brasil. E por isso que a gente tem tantas questões de inglês no vestibular. Então, aqui eu coloquei alguns dados, né? No Enem, se vocês optarem pela língua inglesa, vocês vão ter 5 questões de inglês. Na Unicamp, na FUVEST e na VUNESP, vocês têm 10 questões de inglês obrigatoriamente na primeira fase. Na Unifesp, quem for prestar alguns cursos aí que tem o vestibular próprio, são 15 questões de inglês. E na Unicamp e na VUNESP, o inglês também aparece de forma dissertativa na segunda fase. Então, gente, é muito importante que a gente estude inglês no cursinho. Eu fico muito feliz que a gente tem esse espaço aqui, porque é realmente uma matéria que pode ser a diferença entre você passar ou não no vestibular, né? E a gente sabe que existe muito uma desigualdade, né, no Brasil de aprendizagem de inglês. Então, enquanto as pessoas que estudam em escola particular ou têm condição de pagar um curso para além da escola de inglês, essas pessoas vão muito bem no vestibular de inglês, elas praticamente gabaritam os vestibulares, enquanto isso, as pessoas da escola pública que não tiveram essas oportunidades, muitas vezes vão chegar na prova e não vão entender nada do que estão lendo. Então, acaba sendo uma disciplina que tem essa questão que é bastante desigual, né? Então, queria reforçar aqui mais uma vez que é importante a gente estudar para além da aula. A gente vai ter esse semestre aulas de exercício durante a semana, que a gente vai levar alguns exercícios para fazer juntos na aula, então é muito importante que todo mundo que conseguir possa participar dessas aulas, mas para além disso, vocês têm que fazer em casa, gente, porque vestibular é treino. E, infelizmente, uma aula a cada 15 dias não garante que a gente está aprendendo tudo que a gente precisa aprender. Então, eu vou passar já para o Rafa, que ele vai fazer uma segunda parte aí mais lúdica da aula. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Acho que é importante a gente entender os motivos pelos quais a gente está estudando uma coisa, né? Então, vim aqui um pouco mais geógrafa hoje, eu adorei, inclusive, mas é isso. Vou passar para o Rafa. Aí, Rafa, você quer que eu continue apresentando aqui? Melhor, né? Ou você apresenta? Como você quer fazer? O seu microfone está fechado. Não está conseguindo desmutar, meu Deus do céu. Ai, gente, por que isso está acontecendo? Ai, será que é alguma coisa da configuração? Val, você está aí? Ô, Rafa, acho que vale a pena você tentar entrar e sair da sala, ver se funciona. Boa. Vamos ver, tomara que dê certo. Geralmente dá. Vamos ver se ele volta. Ai, realmente, Flora, é muito ruim que isso tenha acontecido assim. Porque a pessoa completamente desestimula, né?
fazendo isso, colocando você numa condição de como se você não fosse capaz, né? Isso é um absurdo para uma coordenadora falar. Pode tentar aí, Rafa. Você consegue agora? Gente, o que está acontecendo? Bom, Ai, que pena. que pena, eu não acredito nisso. O que a gente faz, Rafa? O que você acha? Licença, quando isso acontece, normalmente tem que ir lá na configurações de som e voz do seu notebook ou do seu computador, aí vai ter lá, tipo, solução de problemas, não no primeiro, no de baixo. Aí depois você tem que esperar a solução de problemas e depois voltar aqui e ligar o microfone. Bom, Rafa, vai fazendo isso. Enquanto isso, eu vou introduzindo aqui a próxima parte, pode ser? Para a gente não perder muito tempo. Ah, você está entrando pelo celular, perfeito. Vai lá. Desculpa, Aê! pessoal. O tiozão aqui que não consegue ligar e desligar o microfone. Não, muito bom, ótima ideia. Eu vou passar aqui então para você ir olhando, tá? Então, pessoal, começando aqui, hoje a gente vai colocar uma música dos Beatles. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma das bandas mais famosas do mundo. E não sei se vocês conhecem alguma dessas fotinhas. E uma curiosidade que eu não sabia, foi só pesquisando para essa aula que eu descobri, que o nome dos Beatles é um trocadilho entre besouro, que é Beatles, e essa primeira parte, o beat, que em português acho que também não tem nem como traduzir, que é a batida, né, da música, que várias músicas aí a gente ouve que é para DJ solta o beat, ou essas coisas, então tem para começar aí essa primeira parte da aula. E alguma curiosidade daqui da banda é que ela foi formada em Liverpool, que é na Inglaterra, então é uma cidade aí da Europa. É considerada a banda mais influente de toda a história. Quatro integrantes, o John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. E é uma das bandas que mais vendeu discos, né? Aqui 600 milhões de unidades é muita coisa. E aqui, essa foto aqui chama Abbey Road. É uma rua lá que todos os turistas que visitam vão lá para tirar essa fotinha. Não sei se alguém de vocês tem uma fotinha lá. Eu não tenho, mas espero um dia ir lá tirar também. Daí, se quiser passar, Isa. E agora a gente vai ouvir uma música deles que chama Rock Raccoon. Vamos ver se vocês gostam. Eu vou então fazer o seguinte: vou parar de apresentar essa aqui e apresentar o vídeo, tá? Porque aí a gente vê o vídeo. Vou colocar aqui no chat também a letra. Ai, bom, gente, alguém pode colar a letra aqui, porque eu não tô conseguindo, tá ficando cortado. Enquanto eu apresento. Que ficou só um pedaço quando eu colei. Aí, se vocês puderem ir colando enquanto a gente ouve a música. Eu vou colar a letra inteira, pode ser, Bela? Sim, obrigada, B. Porque, gente, a gente não encontrou nenhum vídeo que tinha a letra no vídeo. Então, a gente vai passar o vídeo e vocês vão acompanhando pelo chat, tá bom? A letra. Gente, eu sou lerda. Não, eu também fui tentar colar, eu vou deixar para você, Bé, para a gente não se sobrepor. E aconteceu a mesma coisa, colou só um pedacinho. Agora foi, né? Vou colocar lá, então. Boa, pode ir. Eu colei aos pouquinhos aqui, acho que tá certinho.
Não sei se eu fiz meleca aqui de colar a letra, mas eu peguei no Google errado, o Google mentiu pra mim, gente, perdão. Não, no final ficou uma parte, mas tá tudo bem. A gente vai ler de novo e aí a gente vai conseguir colocar. Não, só queria comentar uma coisa que eu gosto, que esse vídeo, eles colocam um final feliz pro Rock, mas na verdade é um final triste, né? Show. Daí, voltando aqui, pessoal, agora vamos tentar interpretar a letra da música. Tirar o fone aqui que eu estava ouvindo duas vezes, do celular e do PC. Começando aqui, Now Somewhere in the Black Mountain Hills of Dakota. Aqui, Dakota é um estado nos Estados Unidos, então tá falando que em algum lugar nas montanhas de Dakota. Eu não sei se eu vou falando, se eu vou perguntando, acho que é mais fácil eu ir pedindo para vocês verem se vocês conseguem entender alguma frase, né? Eu acho que assim soa melhor. Aqui nessa segunda frase, vamos ver quem consegue me ajudar. Alguém se disponibiliza? Ó, Isso, Letícia já respondendo. lá morava Young Boy. Young, jovem, Boy, garoto, né? Que o nome dele era Rock Raccoon. Raccoon vai ter depois no vocabulário que é guaxinim. Então, tipo, é um bichinho, tipo uma raposa. Acho que aqui no Brasil a gente não tem nada parecido, né? Então, depois vai ter uma fotinha dele. E um dia a mulher dele, isso mesmo, foi embora. Isso. O run, ele é o verbo no passado de correr. Então, run é um verbo irregular. Então, ao invés de a gente colocar ed, ele tem essa fórmula diferente, que é trocar o U pelo A. Então, fica o run off. É com outro homem, isso, exatamente. Muito bem, Letícia. Daí aqui, ó, hit young rock in the eye. Rock didn't like that. Essa parte eu acho que é uma expressão, né, Rafa? Não é literal, assim. Hit young rock in the eye. Tipo, literalmente, eu acho que seria bateu nos olhos do jovem Rock. Mas não é isso, né, que ele quer dizer. Basicamente um furo-olho, né? Tipo fura-olho. No Brasil é furo-olho do tipo Rock. fura-olho. Mas assim, passou a perna mesmo no Rock. Ou um talarico, falando aqui em português. Daí fugiu com a mulher dele e ele não gostou, né? Como provavelmente a gente não gostaria. He said, I'm gonna get that boy. Então, deixa eu ir acompanhando aqui, vou pegar esse cara. Isso, exatamente. Não vai ficar barato, né? Vou lá cobrar dele. So one day he walked into town. Aqui, ó. Alguém imagina o que Se possa vocês ser? quiserem abrir o microfone para ir falando também, gente. Isso, um dia. He, ó, esse he, pronomezinho que a gente já viu. Ele, exatamente. Walked, aqui é um verbo regular. A gente tem o ed. Ele andou. Isso, walked é um verbo regular, então ele andou. Aqui, walked indo seria ele foi até a cidade. Então, town é cidade. Booked himself a room in the local saloon. Aqui, esse booked, eu acho que a gente também usa essa expressão em português. Tem até aquele site booking.com, que é quando você vai reservar um hotel, alguma coisa, a gente usa o verbo que seria bucar, acho, em português. Mas É tipo agendar, né? Ele reservou, né? Isso, exatamente. Ele fez a reserva em um quarto num salão. Salão também vai ter depois essa explicação, mas é praticamente toda a cena de Velho Oeste aparece
um cara tocando piano em um bar, onde tem um tiroteio. Então, esse é o famoso saloon, mas vai ter uma fotinha dele depois. Daí, voltando aqui, Rocky Raccoon, que era o nome do nosso protagonista da história, checked into his room. Aqui é outra expressão que a gente usa em português, né? Que é fazer o check-in. Quando você vai para um hotel ou algum hostel, ou qualquer lugar que tenha hospedagem, normalmente tem dois horários, que é o horário para você fazer o check-in, que é quando você entra no quarto, e tem horário para você fazer o check-out, que é quando você tem que sair e devolver o quarto, né? Então, in, aqui, ó, ele fez o into, que é dentro do quarto. Então, o Rocky Raccoon entrou no quarto, né? E aqui tem uma passagem interessante que eu também não sabia, as meninas que me ajudaram. Exatamente, Letícia, Bible é Bíblia, bem parecido. E aqui, Gideons é uma religião lá diferente que eles têm esse costume de distribuir Bíblia pelos lugares. Aqui eu tinha uma pequenininha que eu ganhei no ônibus uma vez, que tem algumas religiões que saem distribuindo, né? Então acho que é o caso dessa lá. E sim, find é encontrar, então only to find ele podia estar procurando essa Bíblia mesmo. Isso também, Júlia. E aqui, ó, daí continuando, Rocky had come equipped with a gun. Então, aqui, ó, o que que ele trouxe com ele? Isso, exatamente. Ele já foi preparado, né, para treta. Então ele levou uma arma com ele. Não se garante no soco, foi levar uma arma. Daí, to shoot off the legs of his rival. Então aqui, ó, esse shoot off, shoot é atirar. Ah, aqui a Maria perguntou. Isso, a arma é gun. Exatamente. E então queria atirar nas pernas lá do cara que roubou a mulher dele. Então, his rival, it seems, had broken his dreams. Então, o talarico, né, o cara que furou o olho dele, pareceu que tinha quebrado os sonhos do Rocky Raccoon por ter roubado a garota do coração dele, of his fans. Esse his aqui a gente também viu que é o he, tem o his, e o she, que é ela, né, tem o her. Então, é interessante também lembrar dos pronomezinhos. E aí, aqui, ó, desculpa, Rafa, interromper, mas o fancy seria tipo do apreço dele, assim, que ele gosta, a garota que ele gosta. The girl of his fancy. isso. Fancy também pode ser elegante, Letícia. Aqui, ó, daí. Her name was McGill. Então, do mesmo jeito que a gente teve o his para falar do raccoon, que era homem, a gente tem o her para falar da mulher, que era McGill. E was, a gente viu também no Simple Past, né? Que é her name was McGill, que é o nome dela era McGill. E she called, aqui também um verbo regular, né? Do call, herself, Liu, era o apelido dela. Mas todo mundo conhecia ela como Nancy. Isso, exatamente, Júlia. E aqui, ó, o nu, a gente vê que é um verbo irregular. Ele não coloca o ed, ele troca aqui, o no é com o nu é com o ezinho. E isso, daí seguindo aqui, now she and her man, who called himself, desculpa, them. Daí aqui, o cara que roubou a mulher do outro, né, chamava them. E também she, her, e himself. Aqui os pronomezinhos, sempre bom também a gente prestar atenção neles. Rafa, só uma coisa assim que acho legal de pontuar, isso do herself e do himself. Por que a gente está usando esses pronomes, gente? Herself em vez de her e himself em vez de him. Por que a gente usa essas palavras? Alguém sabe? É dela também, mas por que tem o self no final? Reflexivo, exatamente, eles estão falando dele mesmos. Então, ela se chamava de Liu, ele se chamava de Dan.
Então, quando você faz algo a respeito de você mesmo, você fala eu mesmo. Então, myself. Aí, quando a gente está falando de uma outra pessoa que fez a mesma coisa, ela mesma, herself, himself. Então, ela se auto-chamava de Liu e ele se auto-chamava de Dan. Gostava de ser Quando a chamado gente desse vai jeito. no restaurante, né, Bela, tem um self-service, ou seja, você se servindo, né? Então o self traz sempre essa questão de reflexão, né? Tipo o que a Letícia falou, I love myself, exatamente, amor próprio, né? A gente tem que se amar. O self é sempre nessa visão. Muito bem relembrado, passei direto, não vi, desculpa, pessoal. Obrigado aí por esse ponto interessante, Bela. E até me perdi aqui. Beleza. Were in the next room at the Houdon. Aqui, ó, a gente também tem o were que a gente já viu, né? Só os biscoiteiros da Self Online. Daí aqui eles estavam, né? Esse were tá referenciando a mulher e o Dan. Peraí que aqui eu não tô conseguindo tampar. Beleza. Tem agora apareceu um bloqueio justamente nessa partezinha. Vou ler pelo celular. Eles estavam next room. Room, eu acho que quando a gente vai entrar aqui no Meeting, no Zoom, ele fala às vezes para escolher a room, né? Que é a sala ou quarto. Então eles estavam em um quarto. Next é do lado. Pode ser próximo também, de o próximo, né? Não de proximidade, mas tem até aquela música Thank You Next da Ariana Grande, então de chamar o próximo. Who Down pode ser espelunca do salão. E indo aqui, ó, room nesse caso seria tipo ambiente. Isso, seria um outro ambiente, ou quarto, essa divisão dentro do salão. E Rock burst in, isso aqui é uma expressão para falar que ele invadiu. Ele chegou onde ele não era convidado, né? Provavelmente chutando a porta para surpreender os dois. E grinding a green, aqui é uma outra expressão que é um sorrisinho maldoso, com uma malícia, com contexto fica mais fácil de entender, que ele já chegou falando Danny Boy, garoto Danny, ou chamando ele de moleque. Isso é um showdown, também aqui é uma palavrinha mais difícil, que é tipo um acerto de contas, vamos resolver o que a gente estava devendo, né, que é roubar a mulher dele. E exatamente o exemplo que a Rebeca deu aqui de Moahaha é exatamente isso, aquela risada maléfica dos vilões. E só que aqui, ó, vamos. But Daniel was hot. He drew first and shot. Vamos ver se alguém consegue ajudar aqui nessa tradução. E aí, gente, o que vocês acham que significa isso aí? Sim, Ju é no passado. Isso, Exato. exatamente. Aqui, no caso, se a gente for no pé da letra, hot é quente. Mas aqui é uma expressão para falar que ele estava ligeiro, ele já estava esperto, já estava pronto. E drew seria o passado de draw, que é desenhar, né? Mas aqui também em outro sentido, quer dizer que ele sacou a arma primeiro e shot atirou no Rock. Então, o Rock, que foi querer fazer uma surpresa, acabou levando o tiro, né? Então, ele saiu perdendo duas vezes. Perdeu a mulher e agora tomou um tiro. Então, e Rock collapsed in the corner. Que ele colapsou, ele desabou no corner. Que corner, alguém sabe o que é? Alguém aí que joga bola, acho, não sei. Não, e não é corno, podia ser, é uma boa, mas não é. Ele é Ele é os corno. dois, né? Ele é corno e ele caiu no canto. Isso, corner é canto, exatamente.
E no futebol, no soccer, ao invés de ser escanteio, é corner também, de ser justamente o canto. Daí aqui, chegou aqui na próxima, continuando com a letra. Now the doctor came in stinking of gin. Gin eu acho que vocês conhecem. Vamos lá. Todo mundo conhece gin, certo? Hello, gin. Super na moda o gin com tônica. Aqui, ó, now é agora. Isso, exatamente, Letícia. Agora o doutor veio. Came é um verbo irregular, né? Do verbo to come. In, que é ele foi, ele entrou, né? Esse in. Stinking of gin, exatamente. Stinking pode ser cheirando, mas tem uma conotação pejorativa. Então, stinking é quando alguma coisa cheira ruim. Por exemplo, aqui tá falando que tá stinking of gin, é porque tava fedendo a gin e ele não gostava desse cheiro. É tipo, um bafo de álcool que para um médico não vai ser recomendado que ele vá atender os pacientes embriagados, né? Isso, smell é cheiro, exatamente, Letícia. Só que basicamente a diferença é que você vai falar smell, tipo, it smells good. É alguma coisa que cheira bem, que é agradável. E stink é algo que você não gosta de cheirar. Isso, feder, exatamente. É algo ruim. E proceeded to lie on the table. Aqui, alguém sabe o que que é também? São os fãs de Grey's Anatomy, exatamente. Aqui, então, vou dar uma aceleradinha, pessoal. Proceeded to lie on the table. Ele seguiu para deitar na mesa. Isso, table é mesa. Do The books on the table, né? A primeira frase em inglês. Table é mesa. E he said, Rock, you met your match. Então, aqui, o doctor, né? Ele falou. Isso, o lie pode ser mentira também, mas pode ser deitar. Tem esses dois sentidos. Mas tá certo, o lie é mentira também, só tá em outro contexto. E você, match or match, você encontrou o seu jogo, né? O que você queria, que foi justamente ele foi lá pra treta e acabou tomando esse tiro. E Rock said, ele falou que, doutor, Doc, it's only a scratch. Foi só um arranhão, esse tiro não é nada. Vou só deitar aqui que eu já vou estar bem. Falou, I'll be. Aqui, ó, esse LL é um will que está abreviado. Então, I will be better, doc, abreviação de doctor, as soon as I'm able. Então, eu vou melhorar assim que eu conseguir, assim que eu puder, eu já vou melhorar. E now Rocky Raccoon, he fell back in his room. Então, ele caiu, né, no quarto que ele estava, e de novo aqui ele fala lá da Bíblia, só para encontrar a Bíblia de Gideão, também não conheço essa religião, mas é aquela lá. E aqui, Gideão, que pode ser alguma coisa espiritual aqui, né? Check out and he left, no doubt. Então, tem aqui talvez uma pegada espiritual. E para aqui ajudar a revival, quem sabe a reencarnação de Rox, se ele vai sobreviver ou não, se vai purificar o espírito dele. Então aqui tem essa pegada mais espiritual para a gente pensar depois. Só uma coisa que pode ter de interpretação também é que talvez o Rock nem saiba quem é o Gideon. Ele chegou lá no quarto, tinha uma Bíblia largada. De quem é Gideon, que está aqui escrito na capa? Não sabe. Mas quando ele voltou lá todo destrambelhado, né, do tiro, ele pegou a Bíblia e rezou firme ali. Por favor, me salva, né? Mas é isso, eu vou passar aqui o slide. E daí aqui ó, a gente tem a letra a em inglês e a em português, seguindo para vocês podem ver depois, passo a passo, né, para lembrar na tradução. E temos também alguns verbos para a gente relembrar o Simple Past. No Simple Past, a gente tem os verbos regulares e os irregulares. Aqui, ó, quem consegue falar quais são os regulares e quais são os irregulares?
Daí, ó, como a gente está com um pouquinho apertado de tempo, vou facilitar para vocês. Isso, exatamente, Letícia e Júlia. O lived aqui a gente tem que é regular, né? Run, ele é irregular, que a pronúncia aqui é bem parecida, mas tem o U e o A, run and ran. Aqui o didn't like é o passado negativo, né? O didn't, como a gente já colocou o passado aqui no didn't, a gente não coloca no like. Então, didn't like, walked e booked. São esses verbos aqui regulares. Daí aqui, ó, passando no infinitivo, né? Quais são esses verbos que vão cair depois da nossa homework. Esses verbos aqui para a gente praticar. E também a gente colocou aqui a regrinha para a gente praticar depois. Talvez na lição de casa vocês voltem nesses slides para relembrar. Então, relembrando, né, que no ED nos regulares a gente só adiciona o ED e infelizmente o irregular a gente tem que decorar. Mas é rápido, viu, pessoal? Já já a gente decora todos. Daí aqui, ó, os irregulares, aqui tem uma tabelinha que pode ajudar também. E no vocabulário, aqui, ó, temos o raccoon, que é um guaxinim, e eu coloquei a definição no dicionário. Aqui, ó, ele é um onívoro noturno. Então, aqui, ó, tem todas as definições dele. Ele parece que tem uma máscara, ele tem a cauda listrada. Então, é super fofinho esse bicho. Tem vários vídeos dele na internet. Raccoon, ou guaxinim. E aí você já vê que é uma viagem, né, a música. Que os Beatles foram lá e decidiram que o personagem seria um guaxinim, né? Aqui, ó, o saloon, essa imagem, essa porta é bem famosa, o cowboy entra, pede um whisky, e já começa a porradaria lá no bar. Daí, gun, aqui, ó, weapon, que é arma, né? Que pode ser weapon, pode ser faca, espada e tudo mais, mas aqui é weapon, bullets é bala, daí tem a definição, pode passar, Bela. Aqui, doctor, aqui é alguém que tem diploma em medicina ou que cuida de alguém que está doente. Então, aqui é a fotinha do doutor. Scratch é o arranhão, né? Então, aqui a gente também... Quem nunca caiu de carrinho de rolemã, de bicicleta, jogando bola, já fez alguns scratches. Stink é aqui que a gente viu to smell, very unpleasant. Então, é um cheiro desagradável, é um fedor, é algo fedido. Então, o carinha aqui não está feliz com o que ele está cheirando. Table, né, uma mesa. E eye, que o fura-olho, né? Então, é o eye aqui. E também um verbo to walk, que é um verbo regular, que a gente lembrar também. Daí, o pessoal tem alguma dúvida? O que vocês acharam? Gostaram da música? Gente, é uma música bem viagem mesmo, assim, que os Beatles tinham esse costume de fazer música viajada, inventavam uma história que vai um pouco fora da realidade, né? Mas é interessante, porque eles são britânicos, né? Eles são ingleses, e eles fizeram uma música do Velho Oeste americano, enfim, inclusive, se você prestarem atenção no comecinho, o Paul faz um sotaque bem forçado, bem ruim de Velho Oeste, assim. E, enfim, que ele não consegue, porque ele é britânico, né? Mas aí eles fizeram essa música aí, que é uma historinha, né? Então, foi isso, pessoal. A gente vai fazer também uma listinha de exercício para assimilar o conteúdo que a gente viu na aula de hoje. E também, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem só confirmar, ver se entendeu direito ou não alguma passagem, entrem em contato com a gente, tá? A gente está lá no grupo do WhatsApp de dúvidas. Mandem mensagem e a gente vai adorar poder ajudar vocês.